Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Hoje nós vamos falar de um tema bem curioso por aqui, odontologia do esporte. Já faz tempo que você vai no dentista, como que tá aí? Faz limpeza? Acho que depois de ouvir esse podcast você vai repensar nos cuidados, do seu cuidado bucal. Estou aqui com o Dr. Aguinaldo, que além de ser especialista em odontologia esportiva, ele é docente da Faculdade São Leopoldo Mandic e também é triatleta amador. Doutor Aguinaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto que eu gosto bastante. Com certeza, nós vamos falar muita coisa. E antes de começar, vamos falar dos nossos patrocinadores. Estamos com a Cupá, está investindo todo mundo do Extrema nos podcasts, nas transmissões, então teremos o ano todo usando o Cupá e está fazendo maior sucesso. Muito boa, aprovadíssima as camisetas. E temos também a Kingston, que está com a gente em todas as transmissões também desde o início, armazenando tudo que a gente produz aqui. Então, todo o nosso podcast, todas as imagens, tudo das transmissões, tem que ter um armazenamento confiável e ninguém melhor do que a Kingston para fazer isso. Então, a Kingston é nossa parceira aqui no podcast também. Vamos começar, então? Vamos começar entendendo essa relação, né? Odontologia do esporte, no atleta. Como que a gente entende essa relação e qual a importância disso? A odontologia do esporte é uma das especialidades mais novas que a gente tem dentro do Conselho Federal de Odontologia, né? Ela foi criada em 2015, então a gente está aí para completar 10 anos. Mas a odontologia do esporte ela já é entendida como algo necessário dentro da preparação esportiva desde a Copa de 58. A seleção brasileira tinha um dentista do esporte, né? Que é um dos pioneiros aí na odontologia do esporte do Brasil. Ele atendeu Pelé, Garrincha, né? E coincidência ou não, foi a primeira vez que a gente foi campeão mundial, né? Então parece que a odontologia ajudou aí. Né? Que interessante. Mas quando você faz uma preparação para um atleta, a gente vai pensar ali no médico do esporte, no fisioterapeuta, no nutricionista, no psicólogo, né? E geralmente não vai pensar no dentista, né? Mas toda a nutrição dele vai passar pela boca, né? Se você está lá numa preparação, véspera de uma competição, você está tenso, pode ranger o dente, pode dormir mal, a odontologia do sono também está ligada, né? Então, ter um dentista do esporte na equipe multidisciplinar, hoje a gente já entende como importante na preparação de um atleta. E um atleta de alto nível, né, alto rendimento, às vezes é aquele detalhe entre você ir para uma final ou não, ganhar uma medalha ou não. É interessantíssimo a gente pensar nisso, e é uma coisa que os atletas não costumam não se atentar. Antes de começar, a gente estava conversando da Vila Olímpica, acho interessante você falar desses estudos que foram feitos com os atletas olímpicos. A gente pensa que o atleta é uma pessoa super saudável, né? E tem 2 trabalhos que foram feitos, uma em Londres e outro na Olimpíada do Rio, analisando a saúde bucal dos atletas, né? E mais de 50% tinham cárie, mais de 70% tinham inflamação gengival. Então, o atleta ele não se preocupa, né? Ele vai atrás quando dói ou quando ele tem um problema. Mas isso está mudando, né? Então, na Vila Olímpica de Paris, a Oral-B montou um consultório odontológico que ficou à disposição de todos os atletas, fazia confecção de protetor bucal, fazia atendimento de emergência, né? E o atleta podia ir lá e fazer um check-up também. Nossa, então, que isso bom. é muito importante até para a especialidade, né, ser reconhecida dentro do esporte. Nossa, muito interessante. Eu acho que a gente pode puxar alguns exemplos de melhora de performance com o tratamento. Coisas que a gente nem imagina que podem influenciar e, às vezes, com alguma mudança, consegue melhorar a performance. Porque, assim, 99% das pessoas que ouvem o nosso podcast querem melhorar a performance, né? Chama performance. Então, esses dados são importantíssimos para a gente entender coisas que às vezes a gente não... É isso, né? Ah, como será que meu dente, o posicionamento dele pode melhorar a minha performance? Então, conta alguns casos para a pessoa falar, ué, será? Será que pode ser eu?
Então, algumas notícias saíram, né, na imprensa leiga, na imprensa esportiva, que acabou chamando a atenção para a odontologia do esporte. Então, o técnico do Barcelona, ele chamou os atletas para a pré-temporada e a primeira coisa foi passar por um dentista. Né? Por que isso? Porque a gente tem casos de vários jogadores, né? Então, o Seedorf, por exemplo, do Milan, ele tinha uma lesão na virilha durante anos e ficava no banco, não jogava. Ele foi no dentista, tinha uma inflamação lá no dente do siso, foi feita a extração e o Seedorf estourou, né? Jogou naquele Milan com o Kaká, né? Um time super vitorioso. E agora, recentemente, ano passado, o atleta do Bayern de Munique, o Jamal, ele também vinha numa série de lesões que não recuperava, ele entrava, jogava, lesionava de novo. Também foi no dentista, mesmo caso, uma inflamação, a gente chama de uma pericoronarite, né? Uma inflamação ali da gengiva em volta do dente do siso. Foi optado pela extração e agora ele está jogando e está super bem, né? As lesões pararam. E qual é o nível da lesão, assim, uma dúvida, né? A lesão precisa ser algo que doa muito, incomode muito, ou um leve incômodo, ou às vezes o atleta nem sente e o processo está acontecendo e está prejudicando. Essas lesões de gengiva, principalmente, geralmente não doem. Então, você vai passar o fio dental, sangra um pouquinho, né? Vai comer alguma coisa, vê um pouco de sangue ali, mas ela não dói. E é uma inflamação crônica e é uma inflamação constante, né? E, de novo, tudo que a gente come vai passar pela boca. Então, o seu sistema imunológico vai estar tentando combater aquilo, enquanto você podia gastar essa energia para uma recuperação de um treino, podia gastar essa energia para você fazer um crescimento de fibra muscular. Então, o seu corpo está gastando energia desnecessária para combater uma infecção que você vai no dentista e resolve de uma maneira simples. E que pode ser imperceptível e indolor. Sim. Nossa, que coisa interessante. Assim, a gente pensa muito na recuperação, estuda como fazer para recuperar melhor, então fazer exercícios de respiração e tudo. E um ato simples de fazer uma limpeza, de repente, pode melhorar muito. E casos mais extremos, assim, de atletas que fizeram alguma modificação odontológica e melhoraram. Isso é legal. A gente tem um caso de um atleta que, assim, hoje a gente é super fã dele, né? O Henrique. O Henrique, ele começou com a gente, ele era adolescente, né? Ele tem um problema que é respiratório, então ele tem uma atresia maxilar, a mordida dele é fechada, né? E a gente optou pelo tratamento ortodôntico. Então, colocou o aparelho, fez um tratamento que é uma expansão, então você abre o céu da boca. Lembrar que o céu da boca é o chão do nariz, né? Então, quando você abre a mordida, você expande a cavidade nasal. Então, a gente tem todas as medidas, né? A gente publicou um artigo com esse relato de caso, mostrando quanto as vias aéreas do Henrique melhoraram depois do tratamento ortodôntico. Então, a gente tem aumentos de 40% no fluxo 40? respiratório. Nossa, não, eu falo porque um atleta melhorar 1% né? é muito em nível competitivo. Melhorou 40%. Em força de inspiração, expiração. Então, o Henrique ele era um bom atleta a nível estadual, né? Depois do tratamento ortodôntico, com essa melhora respiratória. Ele era um atleta de natação, então super importante a respiração. Ele passou para a seleção brasileira. Ele mudou de esporte, ele saiu da natação, foi para o atletismo e foi para Paris, né? Ele foi o 4º colocado nos 100, 200 metros em Paris. E assim, a gente tem, né, depoimentos do Henrique contando o quanto que ele não respirava direito, não dormia bem, ficava ofegante nos treinos e depois do tratamento, um atleta olímpico que estava ali a segundos da medalha. Né? Milésimos de segundo da medalha, 4º lugar. E que interessante a história dele, né? Porque da natação para corrida, normalmente os atletas sofrem. Uhum. A gente tem alguns triatletas que migraram da natação para o triatlon, e a corrida sempre é o mais difícil, né? Pelo impacto, adaptação, muito tempo nadando, não treina esse impacto. Quando eles vão para o triatlon, eles têm muita dificuldade da corrida. E ele migrou de uma forma... E quanto tempo, assim, foi essa migração dele? Só para entender. Então, ele estava com a gente desde que era adolescente. Ele estava muito perto do índice na natação para Tóquio, aí veio a pandemia.
né? Ele não conseguiu o índice, e aí ele fez essa mudança em 2023. Então, em um ano, ele conseguiu bater o recorde das Américas e ir para as Paralimpíadas Nossa! Ele é um atleta paralímpico, né? Então, ele foi para as Ah, Paralimpíadas. sim. Não, Paris. mas é impressionante, Uhum. muito interessante. Muito interessante. 40%. E aí, se a gente tem esses casos, né, de 40%, com certeza todas as outras mudanças são interessantes também. De qualidade de vida, né? De você dormir melhor, respirar melhor. A gente tem uma atleta do jiu-jitsu, uma atleta amadora, né? Também uma adolescente, adulto jovem, né? A Duda, ela relata isso, que ela roncava, então ela acordava no meio da noite, ela não tinha um sono de qualidade. Então imagina a recuperação de um atleta no jiu-jitsu, que você vai num campeonato, que é o dia inteiro, uma luta atrás da outra, e você não dorme bem, né? E agora não, ela fala, ela respira bem, ela está dormindo melhor, ela tem uma recuperação muscular pós-treino melhor, né? Por causa da melhora respiratória que ela conseguiu. E esses tratamentos, lógico, né, caso a caso, Uhum. eu ia perguntar a duração, né, que tipo de aparelho utilizar, tudo isso vocês têm que avaliar, não dá para Sim. falar aqui, né? Não tem uma média, né? Eu tenho até um amigo que também é dentista, que corre comigo, a gente treina junto, que quando eu falei do resultado do trabalho, vou falar para minha esposa colocar em mim também. Mas não é, né? A pessoa tem que ter o problema para a gente corrigir desse problema. Mais ou Não é menos. qualquer atleta. Não é qualquer. Ah, não, agora eu vou lá, ó. O doutor falou que se eu colocar aparelho, eu vou melhorar 40%. Não, tem que ter um problema. É mais ou menos o que a gente falou no episódio do Silf não, quem tem asma não adianta nada usar a bombinha que não vai melhorar, gente. Não tem atalho, Sim, né? Quer dizer, tem, mas coisas que não são pular estágio, né? Sim, é sempre um correto diagnóstico, uma indicação precisa do tratamento, né? Que legal, muito interessante. E aí você entrou na qualidade do sono, então acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais isso. Tem muitas, hoje a gente já tem, né, muitos atletas que conseguem medir isso, medir a qualidade do sono e conseguem entender qual o melhor horário para dormir, como fazer para melhorar, usam algumas técnicas de higiene do sono. Uhum. E como a mordida, né, como a parte bucal consegue também melhorar isso, porque às vezes é imperceptível. Eu vejo lá eu tenho no anel, por exemplo, eu tenho um REM muito pequeno, mas será que se eu fizer um tratamento talvez melhore? Será que eu tenho alguma disfunção? Como que a gente avalia? Então, a odontologia do sono é uma outra especialidade dentro da odontologia, né, que também é super importante, e aí ela vai tratar os casos mais extremos, então ronco, apneia, principalmente, né, que daí já é, às vezes, até risco de vida do paciente. Mas pensando dentro da odontologia do esporte, né, toda competição, né, o atleta que quer performar, que quer tanto quanto o adversário, vencer a si mesmo, né, vai gerar aquela ansiedade, aquele estresse que pode levar a um bruxismo, né, o ranger do dente à noite. Então, esse ranger do dente também, você tem um esforço muscular, né, você tem até, às vezes, a musculatura fica dolorida quando você acorda, então tem um gasto energético aí durante a noite, você não vai ter um sono de qualidade, né, e isso o dentista pode identificar, né, e pode corrigir. Também esse bruxismo, ele pode levar a um desgaste dentário, fraturas, trincas. Então, tá lá, apertando o dente, né? Fraturou, trincou ali, você tá na competição e tem uma sensibilidade. Aquilo vai atrapalhar o seu desempenho, vai atrapalhar a qualidade da sua performance. Então, tudo isso a gente consegue identificar, né, e prevenir. Então, a odontologia de esporte, a gente tem um tripé, né, que é prevenção, proteção e performance. Então, a gente vai trabalhar nesses 3 níveis para garantir a performance, que é o que o atleta quer. Chegar no dia no 100%. E essa avaliação noturna, é o atleta que tem que fazer? Ou vocês têm, por exemplo, conseguem avaliar de alguma forma? Porque esses lugares que estudam o sono, às vezes você vai lá no lugar, dorme, e as pessoas, né, e aí filma, enfim, avalia tudo. Tem acontece isso também ou não? O que a gente chama de padrão ouro do exame é a polissonografia, tá? Mas a gente já tem maneiras de conseguir monitorar isso. Então, os relógios, os anéis, né? Eles são um indicativo. Na dúvida, se tem um problema mesmo, aí é a polissonografia que é o indicado, tá? Em relação ao bruxismo, o que a gente identifica é
o paciente, como que você acorda? Eu acordei com os dentes em contato, quer dizer que você ficou em contração muscular. Eu acordei com a musculatura tensa, a musculatura dolorida. Acordei e tenho cansaço durante o dia, então você não está recuperando, né? O próprio Garmin, o Apple Watch, eles têm lá a sua bateria, né? Então, se você recuperou a sua bateria do sono, então você consegue ter indicativos. E existem aparelhos que diagnosticam o bruxismo. Então, o paciente usa à noite, ele tem um desgaste, você Que avalia o grau de interessante. desgaste em que o paciente está tendo. Que interessante isso. E aí o bruxismo ele pode acontecer, por exemplo, somente pré-competição ou momento de estresse, daí nos dias mais tranquilos não? Ou é uma característica, se tem, é porque toda noite ele tensiona? O bruxismo ele é multifuncional, né? A gente fala do estresse, é que a pessoa liga mais, né? Eu tô estressado, vou ranger. Não necessariamente, né? Tem outros fatores que a gente vai levar em consideração, mesmo a articulação, a musculatura do paciente, né? O estilo de vida, sistema nervoso central. Mas ele tá, assim, bastante ligado à ansiedade, ao estresse, né? A gente tem o bruxismo noturno, em que você não tem consciência do que você está fazendo, então a gente tem algumas medidas para contornar isso. Tem o bruxismo de vigília, que eu tô lá no trânsito, hoje estava aqui olhando o horário, você tá lá, pô, não vou chegar, tá? E tem o bruxismo do esporte, que é quando você vai na academia e você precisa fazer força, você vai travar o dente. Nossa, quando eu olho todas as minhas fotos de pedalando, eu tô assim. Tem E- casos de atleta que fraturaram o dente no triatlo, né? Você vai pegar uma Verdade. subida e tá lá no Tour de France. E esses casos, já entrando em outro assunto, esses casos durante o esporte, é indicado as plaquinhas? Que a gente vê os boxeadores usando, são coisas distintas, ou não? Sim, é um protetor bucal, a gente acaba colocando no mesmo nome, né, protetor bucal, mas no caso de esporte de lutas, o que a gente quer é evitar o trauma. Então, são protetores mais espessos, são protetores que vão cobrir uma área maior para ter o apoio. No caso do ciclismo, por exemplo, ou da musculação, a gente usa um estabilizador oclusal. Então, é uma placa intraoral, ela é macia, diferente da do bruxismo, que tem que ser rígida, né? Então, ela é macia para absorver. E a gente pode, por exemplo, optar pelos dentes inferiores, onde é mais confortável, aparece menos, né? Você consegue falar, apesar que, assim, o protetor bucal que a gente compra lá na loja de material esportivo não é o mais indicado, né? O Sim. protetor feito pelo dentista, ele vai estar adaptado à sua boca, à sua musculatura. Então, você vai conseguir falar, você vai conseguir se comunicar. O protetor de loja, não, ele fica meio solto. Às vezes ele até piora o bruxismo, porque para parar você tem que ficar apertando, né? Então, Então, não tem muito sentido. Mas um protetor bem indicado, ele vai fazer isso. Ele vai estabilizar a sua mordida, a sua musculatura, e até vai possibilitar que você faça mais força. Então, eu porque tô numa você subida, consegue relaxar. você consegue estabilizar. Então, você equilibra a musculatura, mesmo que você faça força, você vai fazer com a mesma intensidade, sem sobrecarregar a sua articulação, sem sobrecarregar todo o complexo. Olha, que interessante. E aí utiliza para competir, tudo bem. Sim, é numa subida no ciclismo que você tem que subir e fazer força. Não vai quebrar o dente. Não vai quebrar o dente. Nossa, bem interessante. É isso, né? Coisa que a gente não pensa nem imagina que pode ajudar. Tá vendo? Ó, mais uma coisa para melhorar a performance. Então, Lembrar do dentista. lembrar do dentista e Da muitas equipe. vezes falar que faz esporte e que acontece isso, porque não são todos que têm essa especialidade que você tem. E às vezes, se você não fala, não tem como também o dentista saber. adivinhar, né? Então, eu acho que é uma observação que você tem que fazer. Eu mesma, assim, eu fui descobrir depois que eu comecei a prestar atenção nas fotos e eu terminava as provas com dor de cabeça, da tensão aqui. Aí eu falava, nossa, que estranho, por que será que eu fico assim? E aí eu sempre falava, mas tá tudo bem, é só na prova, né? Só no treino forte, não vai ter problema. E aí, agora, ó, se eu tivesse utilizado, teria uma performance melhor, tá vendo? É o 1%, é isso. O atleta sempre busca o detalhe. E é isso que a gente traz aqui, sempre esse detalhe, essa informação, para que você possa ter o melhor desempenho sempre. Isso é muito importante. Muito, muito interessante, adorei. Eu acho que foi muito válido todas as informações. Gostei bastante no nosso bate-papo. Você aí, que aperta o dente, conhece alguém que não dorme direito,
vai no dentista mais regularmente, é muito importante. A gente não pode negligenciar isso. E não é tão difícil, né? E converse com o dentista, porque ele precisa entender a sua rotina de treino, o momento que você acorda, a gente que é atleta amador, o trabalho, né, a família, o hobby, que tem que ser saudável. Então, a gente não pode comprometer a saúde bucal. Então, o seu dentista entender a sua rotina, entender os seus treinos, vai conseguir te ajudar, ou pelo menos vai conseguir te indicar um profissional que vai te ajudar. Então, eu acho que a gente aprendeu muito nesse episódio. E agora, vamos falar dos outros patrocinadores, não menos importantes, que são muito importantes para todo o ecossistema dos podcasts, das nossas transmissões, e estão aqui com a gente, são nossos parceiros. Então, a Z2, que já está com o sistema faz tempo, é patrocinadora aqui do podcast e começou já nas transmissões ano passado, então já está aqui com a gente faz tempo e fornece energia e tem cupom da Z2 para você utilizar. Sempre temos cupom e a galera gosta desse cupom, né? Todo mundo gosta de cupom. Falou em cupom. E aí, tem a 4 também, a 4 Investimentos. A Juliana, a triatleta, que também faz parte da 4, que já esteve aqui. E ela e proporciona aqui esses momentos com a gente. E a 4, em parceria com a Omint, tem um seguro de viagem e você também tem 20% de desconto. Então, se você está planejando a sua viagem, agora vão começar as provas, tem que ter seguro. Tem que ter seguro viagem, tem que ser seguro de bike. Então, tem cupom para você poder usar nas viagens e também fazer o seguro da sua bike. Temos também a Cashme, que é uma fintech. Você pode fazer empréstimo com garantia do seu imóvel. Então, você que está querendo fazer um investimento, está buscando alguma forma de empréstimo, consulte a Cashme, que com certeza você vai achar algo especial que pode te ajudar a fazer o que você pretende, esse investimento que você está querendo fazer. E também temos o cupom da Centauro. Sempre a gente vai precisar comprar um tênis, comprar alguma coisa, o triatlon quase não tem equipamento, então utilize esse nosso cupom da Centauro para comprar o que você precisa. Aguinaldo, suas considerações finais, o que você quer deixar de recado para a galera que às vezes esquece do dentista? Fique à vontade. Bom, sempre a recomendação, né? Passar no dentista a cada 6 meses. Mas você que é atleta, talvez você precise ir antes, para que a gente possa prevenir, para que a gente possa fazer todo esse trabalho de prevenção, proteção e te levar à melhor performance. Converse com seu dentista, explique sua rotina, converse também com seu nutricionista, né, para que você tenha essa noção da interação de nutrição com a odontologia, com seu médico. Então, teve uma lesão, né, a gente espera que não tenha, mas acontece. Consulte o dentista, porque ele pode te ajudar a voltar a competir mais rápido. Então, acho que essas são as dicas principais, né, para você ser um atleta saudável e um atleta com a boca saudável, porque a boca faz parte do corpo, né, e a porta de entrada de tudo que a gente vai ingerir, de nutrição, de suplementos aí, para chegar na performance que a gente quer. Ótimo. E o dentista pode te ajudar mais do que você imagina. Com certeza. Esse é o recado que eu queria dar. Porque às vezes a gente... E esse tempo, você pensa o quê? 3 meses, mais ou menos? Vai variar, né? Caso a caso. Isso. Quando a gente fala de 6 meses, funciona para uma população como um todo, né? É legal a gente individualizar isso. Então, também, se você tem um dentista que você passa sempre com ele, né? Ele já entende como que é a sua rotina, ele já entende como que é a sua higiene bucal, ele já te deu as dicas de escovação, de prevenção. Então, ele vai determinar. Tem pacientes que precisam vir de 3 meses, tem pacientes que podem vir de 1 em 1 ano, porque eu sei que aquele paciente está sob controle. Então, converse com o dentista, isso é muito importante, né? Ter essa relação que a gente tem com o treinador, que a gente tem com o nutricionista, com o psicólogo, ter essa relação com o dentista também. Ótimo, o dentista tem que fazer parte da sua equipe multidisciplinar, mais uma coisinha para você fazer. Muito obrigada por você estar aqui conosco, ter ouvido o nosso podcast. Por favor, compartilha, comenta, dá nota pra gente, manda pros seus amigos, porque a ideia aqui é trazer o máximo de informação para melhorar a sua performance e a sua saúde. Então, muito obrigada e esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!